Epa, beleza. Nesse vídeo vocês vão ver crítica aos jogos modernos na roda de bar. Bom, vamos lá então. Eu vou falar o que eu sei. Eu não joguei todos os jogos modernos, também não joguei todos os jogos antigos. Joguei alguns, tenho uma opinião sobre isso, tenho um pouco de conhecimento sobre esse assunto e queria fazer uma crítica. Para quem joga os jogos atuais, sei lá, Forza, Zelda, Gears of War, sei lá, Halo, GTA V, Tomb Raider, Just Cause, Shadow of Mordor, vai ver que os jogos e tenta jogar jogos antigos. Quem joga esses jogos atuais e tenta jogar jogos antigos, vai ver que os jogos antigos têm um grau de dificuldade muito acima dos jogos modernos. E minha crítica é em relação a isso. Se você pegar um jogo de Nintendinho, que na verdade o nome é Nintendo, né? E o outro é Super Nintendo. Se você pegar um jogo de Nintendo, ou um jogo de Master System, ou um jogo de do Atari não, porque o Atari eu não joguei muito. Joguei acho que 2 ou 3 jogos só. Mas um jogo de Nintendo, um jogo de Master System e tentar zerar, você vai ver o quão difícil era zerar esse game. Sei lá, se você pegar Castlevania, o 1, se você pegar o Mega Man 1 ou Mega Man 2 também, pegar aí o Dragon Quest, o Zelda antigo, vários desses jogos era muito difícil de zerar. No Super Nintendo e no Mega Drive era assim também. No Play 1, muitos dos jogos das franquias, né, sei lá, franquia Zelda, entre outros, o Mario mesmo, muitos desses jogos era muito difícil e conforme foi passando o tempo, os jogos foi ficando cada vez mais fácil, cada vez mais simples de se jogar. Isso começou do que eu entendo, isso começou lá em Ocarina of Time. Geralmente em jogo de RPG, o que acontece é que a gente nunca sabe onde tem que ir e nunca sabe o que tem que fazer. Daí vem aquela mítica, aquela dica, conversa com todo mundo para descobrir alguma coisa. Então era assim que acontecia. Nos jogos de RPG, a dificuldade vinha disso, de você estar perdido num mundo, estar perdido sei lá, num vilarejo, num castelo, numa cidade e não saber para onde tem que ir. Dos outros jogos, tipo Mega Man, Dragon Quest, Battletoads, não sei como é que fala direito, a dificuldade vinha na jogabilidade, nos antigos. Só que lá em Ocarina of Time, que é um jogo de Nintendo 64, Nintendo 64, esses jogos que eram muito difíceis começaram a ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, no Zelda, você não precisava conversar com o vilarejo inteiro, com a cidade inteira para saber onde tem que ir. Tinha um personagem que o nome era, se eu não me engano, era Nave, se eu não me engano, não lembro agora, que é a fada que fica acompanhando o Link. E sempre que você ficava perdido no game, sempre que você não sabia onde tinha que ir, o que tinha que fazer, ela falava. E isso não era aleatório. Tinha um botão que apertava e ela aparecia e falava para onde o Link tinha que ir. Qual que era o próximo desafio do Link. Conforme o tempo foi passando, a maioria dos jogos foram ficando mais fáceis. Se você pegar um jogo de corrida antigamente, você não tinha a quantidade de frenagem que você tinha que aplicar, você não tinha a quantidade o tanto que você tinha que acelerar na curva, o tanto que você tinha que acelerar na reta. Hoje em dia no jogo Forza e até uns outros jogos de corrida, eles têm umas faixas, umas setas no chão que indica se você tem que frear, se você tem que acelerar, se você tem que passar de marcha, esse tipo de coisa. Isso torna o jogo mais fácil. Deixa eu ver qual mais exemplo. Ainda tem jogos que são difíceis hoje em dia. Por exemplo, o Dark Souls. Mas já é um jogo que já vem com
temática. Eu acho que Nioh, que é um jogo um pouco mais recente, também já vem com essa temática de ser um jogo difícil. Mas essas são algumas exceções. A maioria dos jogos foram ficando cada vez mais fácil. Então, ser um gamer hoje em dia não é como ser um gamer antigamente. Antigamente o gamer ele era aquele cara que ficava, sei lá, uns 6 meses tentando zerar um único jogo. Hoje em dia o jogo dura, sei lá, 3 meses. Na verdade a gente nem conta mais desse jeito, a gente conta por horas. Eu joguei 70 horas desse jogo e zerei. Ainda foi um jogo bem longo. Joguei 30 horas desse jogo e zerei. Eu não joguei muito o Tomb Raider antigo, mas eu acho que o antigo era bem mais difícil do que esses novos. O que eu zerei foi o Anniversary, Tomb Raider Anniversary, e aquele Tomb Raider que virou filme depois, que eu esqueci o nome. Acho que é só Tomb Raider mesmo. Que é o primeiro feito pela... que é quando a Square Enix junta com o Tomb Raider. Eu posso estar cometendo alguma gafe, falando alguma coisa errada, mas essa é a minha opinião. Depois, se eu tiver cometido gafe, vocês me corrijam no comentário. Tem um negócio que eu gosto de fazer, que é pegar um jogo, pegar o primeiro jogo da franquia e ir zerando até o jogo mais recente que eu consegui. Eu fiz isso com Mega Man, tô tentando fazer isso com Final Fantasy, com Dragon Quest, Castlevania, e mais alguns outros jogos aí. GTA também, só que GTA o mais recente que eu consegui, o mais antigo que eu consegui zerar foi o 3. E eu reparei nesses jogos que eu zerava lá de trás com os novos, a jogabilidade do jogo está cada vez mais fácil, cada vez mais fácil. Isso não é só jogos medalhões, tipo o Sonic, jogos com muita história ou com muito peso. Tem vários jogos que a jogabilidade dele está muito fácil. Gears of War é um jogo muito bom, um jogo de tiro, né? Só que se comparar com jogos de tiro de antigamente, sei lá, GoldenEye, o 007, é bem mais fácil zerar. Eu consegui zerar Gears of War assim, muito tranquilo. Não tive tanta dificuldade. Teve uma fase só que eu encasquetei com ela e depois de um tempo eu passei. Se eu não me engano, o Gears of War... Se bem que eu só zerei o 2 também do Gears of War. Eu sou meio suspeito pra falar. Que mais? Sei lá, quem é o old school dos games vai perceber que eu não... Agora, perceber que os jogos estão ficando cada vez mais fáceis, mais simples de se zerar e cada vez mais intuitivo. Eu não sei se se esses jogos que foram desenvolvidos agora, se eles visam essa nova geração, essa geração que vinha um pouco depois da minha, e se essa geração não tinha muita vontade de ficar muito preso no jogo, ou muita vontade de ficar jogando muito tempo um jogo só. Eu não sei porque que eles fizeram isso, porque os produtores fizeram isso. Um outro exemplo é, por exemplo, no Batman eu zerei acho que é o Arkham City, o Arkham Origin, eu não lembro agora qual foi, mas no que eu zerei, é Arkham City mesmo. O combo, né? Se pegasse um jogo de luta de rua antigamente, um jogo de porradaria, um jogo que tem que fazer os combos, não ia ter lá um botão falando pra você desviar. Até num hack and slash, qualquer jogo que você pudesse esquivar dos golpes e depois contra-atacar, não ia estar escrito lá, aperte esse botão que você vai esquivar. E isso no modo mais fácil do Batman tem. Aí conforme você vai zerando, vai abrindo modos mais difíceis. E aí já não tem. E aí fica mais... um pouco... vai dificultando mais. Então a crítica que eu queria fazer, a crítica que eu queria deixar é que... a galera mais jovem, essa galera que hoje em dia fala muito de game e joga muito videogame, sei lá, e se acha gamer, se acha uma galera foda, essa galera mais jovem, elas não tem nem noção do que era ser gamer, do que é realmente ser gamer, do que é ficar, sei lá, 1 ano tentando zerar um jogo, ficar 6 meses tentando zerar um jogo. Outra crítica também que eu queria fazer é que parem de fazer jogos para as produtoras, parem de fazer jogos tão fáceis, faça jogos, não sei se o foco mudou, se agora a pegada é fazer jogos com mais imersão, ou com mais gráfico, ou com mais realismo. Mas parem com essa bobeira, façam jogos divertidos e jogos que envolvam mesmo a gente.
Ainda tem jogo que é difícil, tipo The Last of Us. Tem tem alguns jogos que ainda são difíceis de zerar, mas a maioria deles tá tudo fácil, tudo linear, tudo simples, tudo indicadinho. Você aperta um botão, você vai em um lugar, já tá, aqui é onde você tem que ir. Tem jogo que até quando você fica muito tempo, tem jogos de puzzle, que tem os puzzles no meio dos jogos. Quando você fica muito tempo tentando resolver e não consegue, o próprio jogo te dá uma dica. Ele, sei lá, acende uma luz, ou mostra um botão, ou o personagem, ele tem um, sei lá, tem um, dá um piripaque no personagem, ele mostra, talvez seja por aqui. No Batman mesmo isso ocorria, ele tinha um sentido lá e mostrava as coisas quando tava laranja era o que ele tinha que resolver e os de cinza não era nada. Bom, mas é isso, essa é a minha crítica com os jogos de hoje. Eu tô achando que eles estão muito fácil. Tô achando que eles perderam um pouco daquela magia que tinha antigamente de... Claro que o jogo não precisa ser difícil para ser bom, mas o jogo tinha que ter um pouquinho de... A dificuldade tinha que ser pelo menos moderada, para o cara poder perder bastante tempo, o cara poder gostar mesmo do jogo. Eu não sei se isso foi por causa do avanço tecnológico que o jogo está cada vez mais realista, cada vez o gráfico está cada vez melhor. Não sei se foi por causa disso que perdeu a dificuldade, mas a minha crítica é essa. Tá muito fácil os jogos de hoje em dia. Tem raras exceções, tem exceções que tem jogos que são difíceis, mas ele já vem com essa temática. Todo mundo que compra aquele jogo já sabe que ele é um jogo difícil. Não é tipo, eu vou jogar um Demon's Crest, vou jogar um Mario e o jogo é super difícil. Não, na hora que você já pesquisa sobre aquele jogo, você já sabe isso. Antigamente você tinha que jogar mesmo e descobrir que ele era difícil. Mas enfim, então é isso, minha crítica foi essa. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu comentário, me segue no Facebook, deixa um like também. Fui. É nóis.